Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo falando de Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro venceu o Bragantino. Já o Santos, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Santos perdeu do News Old Boys pela Copa Sul-Americana. Já o Cruzeiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cruzeiro, que até agora em 3 rodadas no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Santos teve uma derrota, um empate e uma vitória em 3 jogos. O Cruzeiro que chega para essa partida vindo de 3 vitórias consecutivas. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem um Cruzeiro que vem de 3 vitórias seguidas pela primeira vez na temporada, um time que vem tentando se ajeitar, contra um Santos que alterna muito entre jogos bons e ruins, faz bons jogos na Vila, mas fora de casa é um time que não agrada a torcida. Eu vou de mais uma vitória do Cruzeiro nesse jogo, eu vou de 2-1 pro Cruzeiro. Agora vamos falar de Fluminense e Vasco. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fortaleza. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bahia. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferente. O Fluminense teve vitória contra o River Plate na Libertadores. Já o Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fluminense, que até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Vasco, por sua vez, em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma vitória, um empate e uma derrota. O Vasco que chega para esse clássico tentando quebrar um tabu. O Vasco não ganha do Fluminense desde 2019. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem um Fluminense que vem empolgado após a goleada contra o River Plate na Libertadores, vem jogando bom futebol, vem de boas atuações, vem encaixado nessa temporada, contra um Vasco que vem oscilando muito e ainda está tentando achar um time na temporada. Vou de mais uma vitória do Fluminense, eu vou de 2-1 pro Fluminense nesse jogo. Agora vamos falar de América Mineiro e Cuiabá. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Santos. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Grêmio. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O América Mineiro empatou contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. Já o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que tentam sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O América Mineiro em 3 jogos teve 3 derrotas. Já o Cuiabá, por sua vez, teve 2 derrotas e um empate. Esse jogo, vamos lá. Tá bom que ainda é a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e são 38, mas se o América Mineiro, que vem de 3 derrotas em 3 jogos, perder um empate pro Cuiabá, já é algo que o torcedor do América Mineiro fica preocupado. Esse é aquele jogo que o América Mineiro tem que ganhar até se jogar mal dentro do Independência. Eu vou de 1-0 pro América Mineiro nesse jogo. Agora vamos falar de São Paulo e Inter. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Coritiba. Já o Inter, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Goiás. Os dois times que tiveram um jogo no meio de semana. O São Paulo empatou contra o Tolima pela Copa Sul-Americana. Já o Internacional empatou contra o Nacional pela Libertadores. O São Paulo, que até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma derrota, uma vitória e um empate. Já o Internacional, por sua vez, em 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro até agora teve 2 vitórias e um empate. O São Paulo que chega para essa partida 5 jogos sem saber o que é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem um São Paulo que vem buscando um padrão no comando do Dorival Júnior nesse nível de trabalho, contra um Internacional que vem devendo boas atuações e está buscando suas melhores atuações na temporada. Jogo para empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo. Os dois times que tiveram um jogo da Libertadores no meio de semana. O Atlético Paranaense venceu o Libertad. Já o Flamengo, por sua vez, empatou contra o Racing. Os dois times que estão com campanhas iguais nesses 3 primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. Ambos têm 2 derrotas e uma vitória. O Atlético Paranaense que chega para essa partida invicto na Arena em 2023. Esse jogo, vamos lá. Um duelo que vai ser o reencontro entre os dois times após a final da Libertadores do ano passado. 2 times que vêm de derrotas nas 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito no Flamengo se sobressaindo dentro da arena e saindo com os 3 pontos. Eu vou de 2-1 pro Flamengo nesse jogo. Agora vamos falar de Bahia e Coritiba. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco, como já mencionado. Já o Coritiba, por sua vez, empatou contra o São Paulo, como já mencionado.
Como nenhum dos dois times está na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia que chega para essa partida vindo de 2 derrotas e uma vitória em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba tenta sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Coritiba até agora teve 2 derrotas e um empate. O Coritiba que chega para essa partida a 9 jogos sem saber o que é uma vitória. Já o Bahia tenta manter um tabu. O Bahia não perde do Coritiba na Fonte Nova desde 2002. Esse jogo, vamos lá. Pelo Bahia vir empolgado após a vitória contra o Vasco em São Januário e pela crise que o Coritiba atravessa, esse é aquele jogo que pro Bahia é o seguinte, é ganhar ou ganhar dentro da Fonte Nova. Esse é aquele jogo que o Bahia não pode nem sequer pensar em desperdiçar pontos. Eu vou de 1-0 pro Bahia nesse jogo. Agora vamos falar de Goiás e Palmeiras. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter, como já mencionado. Já o Palmeiras por sua vez venceu o Corinthians. Os dois times que tiveram jogo no meio de semana, o Goiás venceu o Gimnasia e La Plata pela Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. O Goiás que até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas e uma vitória. Já o Palmeiras teve 2 vitórias e um empate até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Goiás que chega para essa partida invicto na Série em 2023. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Goiás ter vindo de uma vitória maiúscula contra o Gimnasia na Argentina pela Copa Sul-Americana, o Goiás é aquele time que não consegue ter uma sequência de bons jogos. O Goiás é aquele time que alterna entre jogos bons e ruins. E eu acredito que o Goiás não vai mostrar muita resistência contra esse Palmeiras, mesmo o jogo sendo na Serrinha. E ainda mais o Palmeiras vindo embalado. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo, como já mencionado. Já o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense, como já mencionado. Os dois times que vêm de jogo no meio de semana. O Botafogo empatou contra a LDU pela Copa Sul-Americana. Já o Atlético Mineiro venceu o Alianza Lima pela Libertadores. O Botafogo que até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro venceu os 3. Já o Atlético Mineiro em 3 jogos que disputou no Campeonato Brasileiro teve uma derrota, um empate e uma vitória. O Botafogo chega para essa partida a 12 jogos sem saber como a derrota. Já o Atlético Mineiro chega para essa partida a 4 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem um Botafogo que vem com confiança após ter ganhado no Clássico na última rodada contra o Flamengo. Vem para essa partida como único time até agora com 100% de aproveitamento para essa 4ª rodada. Contra um Atlético Mineiro que vem animado após ter conseguido sua primeira vitória no Brasileiro na Libertadores. Jogo equilibrado, eu vou de empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Grêmio e Bragantino. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Cuiabá, como já mencionado. Já o Bragantino, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cruzeiro, como já mencionado. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferente. O Bragantino empatou contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana. Já o Grêmio teve a semana inteira livre para trabalhar. O Grêmio que até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Bragantino teve uma vitória, um empate e uma derrota. O Grêmio que chega para essa partida invicto na Arena em 2023. Já o Bragantino chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem o Bragantino que nessa temporada alterna muito entre jogos sem vencer e jogos sem derrota. Do outro você tem o Grêmio que vem fazendo seus melhores jogos dentro da Arena. Vou em mais uma vitória do Grêmio, jogando em casa. Eu vou de 1-0 pro Grêmio. Agora vamos falar de Corinthians e Fortaleza. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras, como já mencionado. Já o Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Fluminense, como já mencionado. Os dois times que tiveram jogo no meio de semana, o Corinthians perdeu do Independente Del Valle pela Libertadores, jogo que foi a estreia do Luxemburgo no comando do Corinthians. Já o Fortaleza, por sua vez, venceu o Estudiantes de Mérida pela Copa Sul-Americana. O Corinthians que até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas e uma vitória. Já o Fortaleza, por sua vez, teve 2 vitórias e um empate. O Fortaleza que chega para essa partida a 10 jogos sem saber como a derrota e 25 vitórias consecutivas. Já o Corinthians chega para essa partida tentando manter um tabu. O Corinthians nunca perdeu do Fortaleza jogando na Arena. Esse jogo, vamos lá. O Fortaleza vem num excelente momento? Sim. Vem de boas atuações e um bom futebol? Sim. Mas pelo fato do Corinthians vir de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e de uma derrota na Libertadores no meio de semana, eu acredito que é um jogo que o Corinthians tem tudo para sobressair dentro da Arena, porque é um jogo que o Corinthians precisa dar uma resposta de imediato. Eu vou de 2-1 pro Corinthians.
Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!